Devolve o traje! Fala galera, hora de trazer para vocês mais easter eggs, referências e detalhes, sendo agora do episódio 2 de Cavaleiro da Lua. Se você tá confuso com o que tá acontecendo ali com Steve e o Cavaleiro da Lua no primeiro episódio, vamos trazer um resumo breve aqui pra vocês. Nos quadrinhos, o personagem sofre de transtorno dissociativo de identidade, ou TDI, ou ainda conhecido como transtorno de personalidade múltipla. Então, quando Steve estava falando com seu outro eu no espelho, ele estava se comunicando com o Mark Spector, um mercenário que se tornou o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Para mais detalhes, dá uma olhada no nosso primeiro episódio que a gente explica um pouquinho mais a fundo isso aí. Começamos o episódio vendo um monte de areia que nos faz pensar que eram areias do deserto. E acaba por ser a areia que está em torno da cama do Steve. Mas isso prenuncia a última cena do episódio, onde vamos ver o Cairo, Egito. Quando ele acorda, primeiro ele acredita que toda aquela luta aconteceu apenas na sua mente. Depois olha para o seu reflexo no seu espelho triplo, mas só vemos dois reflexos, porque nesse momento ele só tem consciência de uma outra identidade. Mas nos quadrinhos tem várias identidades, e na verdade achamos que vimos grandes dicas sobre uma das outras identidades desta série, que vamos trazer em um outro vídeo. Mas podemos ver indícios da terceira identidade quando a câmera se move lentamente e um terceiro reflexo entra no quadro, mas fora de foco. Quando ele entra no museu, a câmera fica de cabeça para baixo, para mostrar que todo o seu mundo está prestes a virar de cabeça para baixo também. Então vemos o segurança que ainda chama o Steve pelo nome errado, Scott, que provavelmente é uma dica que às vezes o Steven aparece aqui com uma das suas outras identidades. Aqui ele fala sobre a Área 51 e a MI6. A Área 51 é um lugar real, onde muitos acreditam que o governo americano armazena tecnologia alienígena, e até alguns corpos ali. MI6, ou MI6, é a agência de espionagem britânica onde James Bond trabalha. Nos quadrinhos há um outro grupo chamado M13, composto por heróis como Blade, Cavaleiro Negro e Union Jack. Uma equipe que Blade está formando na Inglaterra, semelhante à versão do MCU dos Filhos da Meia-Noite. Quando ele tenta explicar um monstro para o guarda cita o Cão de Baskerville, que foi o primeiro romance de Sherlock Holmes sobre um assassinato parecido com um Scooby-Doo, onde todos culpam um cachorro sobrenatural, o cão amaldiçoado de Baskerville, mas depois é revelado que o cão era apenas um cachorro de verdade, e um humano que estava por trás de todos os assassinatos. Isso porque o Steve estava tentando dizer que era sobrenatural, mas o guarda diz que não, que tudo é sua culpa. Então quando Steve é chamado para o RH, ele se concentra nessa fonte d'água, mostrando duas piscinas diferentes em cascata, o que pode simbolizar a água, que é muitas vezes uma metáfora para a alma ou o inconsciente. Esta água pode representar a alma de Mark e Steven, e cada piscina é uma identidade diferente. As mentes estão conectadas, mas separadas em planos diferentes. Mas a alma vive em ambas as mentes, como a água que flui para ambas as piscinas. E Steve tem que entregar o seu crachá nesse momento aqui, semelhante como ele estivesse entregando uma das suas identidades. E nesse momento Steve vê sua reflexão na mesa, outra forma de mostrar suas múltiplas identidades. Há também significado nas estátuas e quadros que vimos nesse escritório. Isso parece ser um deus com cabeça de crocodilo. Isso pode ser Ashmed, o vilão da série, ou pode ser Sobek, o deus do Nilo. Mas essa pintura é a mais interessante, porque parece Sekhmet. Essa deusa leão era uma guerreira e o alter ego de Bast, a mesma Bast do Pantera Negra. Na praça, ele está novamente conversando com uma estátua viva, que provavelmente é Crowley, que é um dos informantes do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Ele até se parece bem com ele. Mark decide sair em busca de um armazém com vários containers, que também é uma metáfora à mente humana, que é como um grande armazém com vários containers, onde memórias diferentes são guardadas, ou no caso Steven, trancadas. Então, ao abrir o container, ele está tentando desbloquear essas partes da sua mente. Separadamente, os containers também fazem um caminho semelhante ao caminho encontrado dentro de uma pirâmide ou de uma tumba. Então ele descobre onde o Mark está vivendo. Agora uma coisa muito maneira. Vemos um QR Code na porta do container. Se você escanear esse QR Code com seu celular, vai ser levado para uma história em quadrinhos digital gratuita do Lobisomem número 32, onde foi a primeira aparição do Cavaleiro da Lua. Muito maneiro. Então ele vê o passaporte de Mark, listando seu local de nascimento como Illinois. E ele era de Chicago nos quadrinhos. Seu aniversário é em 1987. Esse foi o ano quando o Cavaleiro da Lua se juntou com os Vingadores da Costa Oeste. Agora toda essa sequência, encontrando dinheiro, seu próprio passaporte e não tendo memória de nada, lembra bastante o primeiro filme de Jason Bourne. Então ele encontra na bolsa o escaravelho, que levita como pomo de ouro. Vê o reflexo de Mark na arma, refletindo que o Mark é a personalidade violenta entre os dois. Então o Khonshu o persegue, com um visual incrível. Nos quadrinhos Cavaleiro da Lua, Khonshu é apenas uma estátua, mas nos livros mais recentes ele é retratado como essa múmia com uma caveira de pássaro na cabeça. Galera, lembrando que esse tipo de vídeo dá um trabalho danado, então assim, se você puder, cara, se inscreva, se não for inscrito ainda, deixa o seu joinha, comenta aí embaixo, manda pro seu amigo, ajuda a gente a estar trazendo sempre cada vez mais conteúdo de qualidade para você.
E então encontramos a esposa de Mark, Layla, que parece ser baseada em sua namorada Marlene nos quadrinhos. Marlene era filha de um arqueólogo que morre nos quadrinhos durante a origem do Cavaleiro da Lua. Provavelmente, essa é a morte do mesmo arqueólogo que Mark é acusado mais à frente nesse mesmo episódio. Nos quadrinhos, no começo ela ajuda na sua luta contra o mal, mas ela não consegue lidar bem com as suas múltiplas identidades, e acabam terminando. Curiosamente, a identidade que ela sentiu mais próxima nos quadrinhos foi Steve, embora ela tenha tido um bebê com Jake Lockley, que é uma outra identidade dele. O quadrinho é uma coisa meio estranha. No apartamento dele, ela segura um livro, Marceline de Beauvoir Valmore, e o poema se chama Separado. Esse poema é importante porque ele é favorito de Layla e também de Steve. Ele é sobre uma pessoa que está apaixonada, mas essencialmente se separou de outra que ama porque está melhor sem ela. A frase "não escreva" é repetida várias vezes, dizendo a outra pessoa para ficar longe, não entrar em contato com ela. Não escreva. Lembrando que Mark não retorna as ligações perdidas de Layla, uma forma de dizer não escreva, fique longe. Ela lhe entrega os papéis de divórcio, e na verdade tivemos uma grande dica de que eles se casaram nos créditos finais do último episódio, que apresentava 2 anéis de casamento ao lado da foto deles. E Steve está estudando os ritos funerários egípcios, o que também me faz pensar que Mark inventou o Steve para ajudá-lo a entender a mitologia egípcia, e talvez encontrar uma maneira de se livrar do Khonshu, quebrar esse pacto. Então Steve é preso. Ele perdeu uma grande pista de que os policiais eram falsos. Seus nomes são Fitzgerald e Kenneth, como John Fitzgerald Kenneth, ex-presidente dos Estados Unidos. No registro policial de Mark, seu número de arquivo com a Interpol é 1975, seguido por um monte de outros números. E sua primeira aparição em 1975 foi na revista Lobisomem, número 32. O agente distribuído a ele é Nick Pepin, que faz parte da equipe de produção e desenvolvimento da Marvel desde 2016 e trabalhou em todas as séries da Disney+. Quando Aaron encontra com ele, pergunta: Estou curioso, acha que Khonshu escolheu você como seu avatar porque sua mente seria tão fácil de quebrar ou porque já estava quebrada? E isso é verdade nos quadrinhos, que Khonshu queria pegar o corpo de Mark para si mesmo. Então ele escolheu um avatar com uma mente já fraca e que seria fácil de quebrar. E por falar nisso, o ator Ethan Hawke está fazendo um papel maravilhoso, interpretação sensacional para esse vilão. Passa aquele ritmo meio assim sinistro, mas ao mesmo tempo cara muito culto. Cara, muito maneiro. Deixa aí embaixo o que você está achando. Quando Steve aponta uma cabra, isso tem referência religiosa em muitas culturas antigas. Até a carruagem do Thor já foi puxada por cabras. Então Harry e Steve começam a discutir sobre julgar alguém antes de realmente cometer um crime. Mas é isso que Emmett faz no Egito Antigo. Anubis pesa o coração de cada pessoa contra uma pena da verdade. E se a alma deles for mais leve que a pena, eles conseguem entrar no campo gramado da vida após a morte, ficar curtindo o paraíso. Mas se for pesado, então Emmett devora a alma da pessoa. A mulher no episódio 1 não fez nada de mal, mas sua alma ainda é rejeitada porque Emmett diz que ela fará algo mal. Também encontramos Victor, que diz que é de Yucatán. Nos quadrinhos, Doutora Victoria Grail está em Yucatán e é salva pelo Cavaleiro da Lua, e depois se junta a ele para derrubar quem mais? Harrow. Yucatán também é onde Atlantes se estabeleceram e criaram pirâmides. No fundo, ouvimos a música Every Grain of Sand, de Bob Dylan, que já ouvimos na abertura do primeiro episódio. Essa é uma música espiritual, onde ele basicamente diz que em seus momentos mais baixos, seu ponto de confissão, ele pode ver a obra de Deus, mesmo em cada grão de areia. Os cultistas estão assistindo a vídeos de natureza em câmera lenta. E eu acho que essa é uma maneira deles se sintonizarem com a natureza, como uma espécie de meditação para harmonizar a alma e o corpo. Um detalhe é que quando ele começa a usar a bengala, o beija-flor voa no lugar, como se o tempo tivesse parado. Então Harry usa a magia roxa da bengala para abrir um buraco na realidade e liberar uma criatura chacal, já que Anubis, o deus egípcio da morte, tem a cabeça de chacal. A magia aqui é roxa, porque no CM, a cor da energia mágica sempre tem um propósito específico. A Pedra do Poder é roxa, e tem a capacidade de destruir toda a vida em um planeta, apenas com um contato. E a magia negra de Agatha era roxa, então o roxo tende a indicar um poder sombrio, sendo apenas diferente em Wakanda. Ali nós vimos o uso da cor roxa, mas não com um tom sombrio. Agora lembrando, galera, que nos quadrinhos o Cavaleiro da Lua não é um cara super poderoso. Ele é um cara mais tipo um Batman da vida, em que tem gadgets que o ajudam para combater o crime. Mas ele foi mordido por um lobisomem e seus poderes foram afetados pelas fases da Lua. Mas aqui na série, Khonshu deu a ele a habilidade mística completa para invocar seu traje. Agora é interessante que o traje seja moldado de acordo com a pessoa que o invoca. Então, quando Steve faz isso, ele imagina um terno com gravata e é isso que aparece. Agora, para quem não sabe, esta aparência do Cavaleiro da Lua é conhecida como Mr. Knight, que não é tão super-herói, mas ele é como um consultor da polícia e um detetive particular. Ele tem uma limusine, é um pouco menos violento, um pouco mais sutil que o Cavaleiro da Lua, mas ainda é bem brutal. Quando ele está lutando contra o Chacal Invisível, parece muito com a luta do narrador no Clube da Luta, que é outra história também sobre pessoas com problemas de personalidade. E então ele faz o famoso pouso de super-herói. E daí ele faz essa dancinha.
uma referência à famosa citação de Muhammad Ali. Agora, este ônibus tem um anúncio para o GRC, quem lembra? O Conselho Global de Repatriação. Este é o grupo encarregado de abrigar refugiados e distribuir comida que vimos em Falcão e o Soldado Invernal. Em cima desse ônibus, vimos WBN-32, mais uma referência ao quadrinho Werewolf by Night, número 32, que foi a primeira aparição do Cavaleiro da Lua. Em seguida, Mark assume o controle e temos nossa primeira sequência de ação do Cavaleiro da Lua. O que você achou dessa sequência? Gostou? Deixa aqui mais comentários. Ou melhor, antes de continuar, o que você achou também do traje? Deixa aí embaixo o que você achou do traje. Quero saber a sua opinião. Então ele espeta o chacal ao lado de uma catedral, outra referência religiosa em uma série que é baseada em fé. Ele também está ao lado desta pirâmide de vidro e vê seu reflexo em vidro quebrado, refletindo seu estado de espírito despedaçado. Este visual foi usado pela primeira vez para retratar as identidades do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Essa conversa de Mark e Steve é de quebrar o coração de qualquer um. Vai me dizer que não, galera. E especialmente se o Steve for o alter ego e o Mark for a pessoa real. Nos quadrinhos, Mark é a pessoa real, mas tudo pode mudar na série. O padrão quadriculado pátio combina com a camisa que Steve usa. Neste episódio, os quadrados pretos e brancos alternados também representam suas diferentes personalidades. Muito parecido com o padrão quadriculado de um tabuleiro de xadrez, onde as cores nunca podem estar juntas, embora habitem o mesmo espaço. Mark e Khonshu têm uma conversa onde em um ponto Mark é enquadrado com um halo de luz, como uma figura divina em uma pintura renascentista. E isso que foi ungido por um deus. E então temos uma transição brilhante nos levando para o Egito. Agora aqui temos mais alguns detalhes, vamos lá. Reparem aqui que o espelho do quarto do hotel está rachado, como a sua personalidade. E vemos Oscar Isaac segurando uma garrafa de bebida. E não parece que esta personalidade esteja surpreendida por estar aqui. Por isso, não acho que esse seja o Mark ou o Steve. Provavelmente vamos conhecer no próximo episódio a personalidade Jake Lockley, que é um taxista todo brutão, cara grosso, rude. E repare que a última cena dos créditos mudou em relação ao episódio anterior, agora é Mr. Knight. E a música nos créditos é chamada de El Maluk, uma letra que eu achei muito apropriada para esse episódio. O rei chegou e não há como escapar dos leões. Em outras palavras, o Cavaleiro da Lua chegou ao Cairo e todo o inferno está prestes a se soltar. Então esses foram todos os easter eggs. Mais uma vez, se você não é inscrito, peço que se inscreva, dá o seu like, comenta, manda para seus amigos, isso ajuda muito, muito o canal, galera, para trazer esse conteúdo, saber que vocês gostam, é um trabalho danado pesquisar isso aqui, dá para vocês terem uma ideia, né? Então assim, muito obrigado de coração, vamos ficando por aqui, até a próxima, valeu!